8 pessoas morreram em Beit Shemesh. Uma menina de 10 anos está em estado crítico. Um míssil balístico iraniano atravessou as defesas e acertou em cheio uma casa ou um prédio residencial. Famílias dormindo, 17 feridos no hospital, bombeiros procurando gente nos escombros. Até onde eu sei, o míssil atingiu em cheio um quarto seguro, na verdade, público, um abrigo de antimísseis público. Só que esse abrigo, como eu já falei, não foi projetado para suportar um impacto direto. E parece que essas pessoas estavam, sim, seguindo a regra dentro do abrigo. Então, o número atual é de 8 pessoas que morreram nesse ataque covarde iraniano. Em Tel Aviv, outro míssil destruiu um prédio de apartamentos durante a noite. O presidente Herzog foi até o local, parou no meio dos escombros e disse: "Se alguém se levanta para te matar, levanta-te primeiro." Isso é um Talmud babilônico no meio da destruição. Em Jerusalém, uma ogiva iraniana caiu a poucos metros da cidade velha, poucos metros dos lugares mais sagrados do planeta. A polícia encontrou a ogiva e neutralizou. O monte do templo foi fechado e, por um triz, infelizmente, não acertaram onde deveriam acertar de verdade. 37 mísseis numa única salva, contra cidades, contra bairros, contra famílias, escolas fechadas, comércios fechados, o país inteiro dentro de abrigos num domingo de manhã. E é isso que o Irã faz. Não mira em bases militares e não mira nas bases militares de Israel, mira crianças, mira prédios, mira cidades sagradas. Eu sou Davi Almascani, para quem não me conhece, direto de Israel, direto da fonte. Eu vou te contar o que está acontecendo agora aqui em Israel. Tudo somente a verdade, sempre a verdade. E antes de eu começar essa live, eu já venho dizer aqui para vocês que o Irã acabou de lançar uma ameaça dizendo que os países vizinhos, como o Azerbaijão e a Armênia, que pertencem ou fazem parte dessa coalizão de alguma forma ou de outra, se tornarão alvos, entrarão no banco de alvos do Irã nas próximas horas. Estão ameaçando agora atacar lá em cima no mapa, daqui a pouco eu mostro onde é que ficam esses países, ameaçando atacar outros países, fora aqueles países que já foram atacados do Golfo. Ou seja, o Irã realmente tirou as luvas e está querendo atacar todo mundo. Essas imagens que vocês estão vendo aqui são as imagens de Beit Shemesh, tá? Isso acabou de acontecer. 8 pessoas morreram nesse local, infelizmente, e muitas ainda se encontram desaparecidas. Esse número pode subir. E ainda não terminou. Só explicar uma coisa aqui. O povo de Israel já estava preparado para tudo isso. A gente sabia que isso poderia acontecer. Abrigos prontos, sirenes foram testadas, reservistas treinando. Isso não é a primeira vez. E quando a ordem veio, todo mundo sabe o que fazer. Entrar nos abrigos e se proteger. E cada um faz o que precisa ser feito na hora certa. Todo mundo já passou por isso. Essa não é a primeira vez e, infelizmente, não será a última vez. E olha só o contraste, né? O Irã mirando crianças em Beit Shemesh e Israel mirando bases militares lá no Irã. Não venham me falar da escola que foi atingida, porque eu já falei aqui diversas vezes que essa escola foi um próprio míssil iraniano que deu a direção contrária e acertou a escola. E também é uma desgraça, né? Porque essas pessoas não têm nada a ver com essa guerra, nada a ver com essa guerra. O Wall Street Journal revelou que Israel atacou em Teherã esta manhã o quartel-general, o órgão que coordena a repressão de protestos no Irã, e o quartel-general da Faraja, a polícia especial que espanca manifestantes nas ruas. Israel está destruindo a máquina que esmaga o povo iraniano, enquanto o regime iraniano mata famílias israelenses dormindo. E o regime está desmoronando. O New York Times revelou que a CIA rastreou Khamenei durante meses, cada passo, cada reunião, esperando o momento perfeito. E quando ele se sentou com seus generais naquela mesa, o tempo chegou, a armadilha fechou. A lista de mortos do regime cresce a cada minuto. Khamenei, o filho de Khamenei, o chefe do Estado-Maior, foram confirmados pela própria mídia iraniana. Ainda tem gente que vem no comentário dizer que eu estou inventando. A própria mídia iraniana já confirmou que esses caras todos foram eliminados. O chefe do escritório militar de Khamenei, o chefe do programa nuclear militar, 40 altos oficiais em uma única manhã.
tudo confirmado pela própria mídia iraniana. E sabe o que a filha de Khamenei, a nora e a neta, também foram eliminadas? É o que dizem por aí. A mídia estatal diz que a filha, a nora e a neta teriam sido eliminadas nesses ataques cirúrgicos contra o regime. Isso foi confirmado pela mídia estatal também. A dinastia inteira acabou, desapareceu. Enquanto isso, do lado americano, 0 mortos. O CENTCOM declarou danos leves que não prejudicam nenhuma operação. Centenas de drones e mísseis iranianos neutralizados. O Irã diz que atacou 27 bases americanas, 27, e o resultado, 0. Nenhum americano morreu. Eles estão falando lá do outro lado que já tem dados de 200 americanos, outros falam até mesmo de 2.000 americanos, mas nenhum americano morreu até onde os Estados Unidos sabe, até o que isso são dados oficiais que não dá para esconder, né, gente? Quando morre algum soldado, a família quer saber, quando a família perde contato, a família quer saber e procura, e isso acaba vazando. Então, essa é a realidade, a mesma coisa que acontece em Israel na guerra do Hamas. Tinha canal aí dizendo que Israel tinha perdido 20.000 soldados, enquanto na realidade não tinha nem chegado em 700 logo no início da guerra, mas é sempre assim. A força israelense lançou mais de 1.200 munições em 24 horas e conquistou o controle total do espaço aéreo iraniano. Total, ou seja, não tem mais defesa. O céu do Irã pertence agora à Força Aérea Israelense. Aquele corredor, lembra do corredor que foi aberto na Guerra dos 12 Dias? Ele foi reaberto mais uma vez agora, apesar de todo o material que chegou no Irã, de todos os interceptadores, baterias antiaéreas que eles compraram da China, da Rússia, de tudo quanto é lugar, não serviu para absolutamente nada. Israel controla o espaço aéreo iraniano neste exato momento. E agora, neste momento que eu estou falando com vocês, ondas de ataques aéreos pesados no oeste do Irã, exatamente de onde os iranianos disparam os mísseis balísticos. Israel está destruindo os lançadores na fonte. Shiraz debaixo de ataque. Bandar Abbas atacado também. E em Teherã, uma explosão gigante abalou a capital essa manhã, uma coluna de fumaça que cobriu o horizonte. A gente pode ver isso também nas imagens. O Irã respondeu com o que tinha de mais avançado. Pela primeira vez ele usou o Fatah-2, o míssil hipersônico, velocidade absurda, e um general iraniano disse: "Hoje disparamos o estoque antigo. Em breve vamos mostrar armas que vocês nunca viram", ameaçou esse general iraniano. Veja bem, toda a história do estoque de armas do Irã é uma pergunta de $1 milhão, porque ninguém sabe exatamente quanto e qual é a quantidade de mísseis que o Irã possui. Porém, para cada míssil, você precisa de um lançador, daquele caminhão gigante que leva esse míssil para poder lançar esse míssil. Ele precisa também sair de dentro dessa montanha de onde ele está escondido. E no momento que ele sai e dispara o primeiro míssil, é detectado o local do lançamento desse míssil, e Israel vai lá e fecha a saída dessa montanha com ataques aéreos e elimina, claro, esse caminhão. Então, pode ser que eles tenham 20.000 mísseis, mas não tenham 20.000 caminhões. Então, não adianta ter 20.000 mísseis se você não tem 20.000 lançadores. Entende só a diferença, né? Você pode ter tudo isso estocado, mas não tem como enviar e como lançar. Então, uma hora, em algum momento, esse estoque vai começar a diminuir, ou seja, a frequência de ataques deve diminuir nos próximos dias. O vice-ministro do exterior iraniano exigiu que os países do Golfo fechem as bases americanas. E Ali Laranjani, mandou um recado. Disse que não temos intenção de atacar vocês. Sabe por que ele falou isso? Porque a mídia mundial já está se perguntando, a população do mundo inteiro está se perguntando por que vocês estão atacando os países sunitas. Arábia Saudita, Emirados Árabes, qual o motivo de vocês atacarem? Ele está dizendo que não temos a intenção de atacar vocês. Essas bases não são terra de vocês, são terra dos Estados Unidos. Burj Khalifa é uma base militar. Burj Al Arab, que é aquele hotel 7 estrelas, é uma base militar. Os outros hotéis que foram atingidos em Bahrein também é uma base militar? É claro que não, né? Isso é conversa para aqueles que adoram comprar esse tipo de narrativa mentirosa do Irã. E a resposta, o oposto do que o Irã esperava. A CNN reportou, olha só isso aí, gente, isso vai ser grande, é grande, é grande. A CNN acabou de reportar que a Arábia Saudita aprovou uma ação militar contra o Irã. A maior potência árabe sunita do mundo. O reino chamou os ataques de agressão traiçoeira e covarde e disse que vai tomar todas as medidas necessárias, incluindo responder à agressão. A Liga Árabe, 22 nações, condenou o Irã
unanimemente. Ou seja, a Arábia Saudita agora quer ganhar tudo aquilo que não tinha até agora, o prestígio de ser a líder, né, a líder do mundo sunita, e agora vai representar o mundo sunita e defender o mundo sunita. Provavelmente se vão se reunir e vão lançar um ataque contra o Irã também. Até quanto tempo o Irã vai conseguir se manter dessa forma atacando países sunitas? E agora que os países sunitas em breve, de acordo com esse relato, vão sair em um contra-ataque contra eles. O Kuwait, com apagões por causa de destroços de mísseis iranianos, atingiram a rede elétrica, parte da rede elétrica. No Catar, o aeroporto foi evacuado. Passageiros e funcionários foram evacuados do aeroporto e a embaixada americana no Bahrein fechada. No Iraque, centenas tentaram invadir a embaixada americana em Bagdá. No Paquistão, 9 mortos em protestos xiitas perto do consulado americano. Forças de segurança abriram fogo. Viu só como é que funciona no país árabe? Num país ocidental, eles iam mandar tropa de choque para tentar afastar os manifestantes, jogar coquetel molotov. É assim que funciona o Ocidente. No Paquistão, 9 mortos. Eles abriram fogo contra os manifestantes. É assim que funciona nesse mundo árabe. O Irã atacou os vizinhos achando que ia rachar o mundo árabe, e o que aconteceu, na verdade, que ele uniu todo o mundo sunita contra ele. E a questão nuclear, Khamenei tinha uma fátua proibindo uma arma nuclear. Essa fátua era o escudo diplomático do Irã. Agora o líder que a emitiu foi eliminado, e quem assumiu o controle temporário? O Ayatollah Araf, responsável pelo programa nuclear, mísseis, retaliação e proxies. Segundo fontes russas, Araf é contra o Ocidente e acredita que o conflito entre crentes e infiéis é inevitável. Olha só, não tem nada a ver só com judeus, gente. Entre crentes, são eles, e os infiéis, tá? Os infiéis são todo mundo que não é muçulmano. Isso inclui o muçulmano sunita. São todas as religiões do mundo, todos aqueles que não são xiitas são considerados os infiéis por esse novo ayatolá do Irã. Ou seja, sai um e entrou um bem pior, pelo jeito. E esse homem agora é que decide o futuro nuclear do Irã. Será que ele vai dar a ordem, já deu a ordem para o Irã montar essas 9 ogivas? Porque o material para 9 ogivas, segundo a inteligência, existe. Os Estados Unidos ofereceram combustível nuclear de graça para sempre nas negociações e o Irã recusou. E eles ficaram com esse material. Eles não devolveram e não deram esse material para ninguém. E Putin avisou Trump um mês antes, disse que mudar esse programa de pacífico para militar vai custar muito caro. Os próximos dias vocês terão a resposta. Segundo Putin, Putin publicou condolências pela eliminação de Khamenei. A China também condenou, mas um comentarista militar russo de alto escalão lembrou o que ninguém quer falar. Nos anos 80, o Irã financiou e armou 8 milícias xiitas que mataram soldados soviéticos no Afeganistão. E concluiu: os interesses da Rússia são o único guia, não os interesses de parceiros que eram inimigos ontem e amanhã serão sabe Deus o quê. Lembrou os russos de quem é o verdadeiro inimigo, que é o próprio Irã, que eliminou vários soldados da União Soviética na guerra do Afeganistão, quando a União Soviética existia lá no Afeganistão. Ou seja, a Rússia não vai entrar nessa guerra de forma alguma. Os proxies do Irã estão calados. O Hezbollah, por enquanto, fora de cena. Até onde a gente sabe, não entrou de verdade nessa guerra. Os Houthis, fora de cena. Os iraquianos, também fora de cena. É possível dizer que está fora de cena. Dispararam um míssil ou outro, um drone ou outro, mas nada além disso. E eles têm um grande potencial para entrar nessa guerra. O Hezbollah do Iraque, até algum momento, eles não entraram. Os braços que passaram anos ameaçando destruição a Israel e destruição à América, na hora H, silêncio total. Declaração genérica ali aqui, traz uma declaração dizendo que, enfim, não concordo com o que está acontecendo. Fora isso, nada. Será que eles estão preparando alguma coisa para agir simultaneamente, ou eles vão continuar em silêncio total e não vão entrar nessa guerra? O Reza Pahlavi, o príncipe herdeiro iraniano no exílio, disse o seguinte:
O despota sanguinário da nossa era foi apagado da face da história. Em Dallas, a comunidade iraniana nas ruas. A luta pela liberdade entrou numa nova fase, disseram os manifestantes. Enquanto o regime monta um governo de transição às pressas, os iranianos na diáspora celebram o fim de 45 anos de teocracia. E agora, sobre o Estreito de Hormuz, a Guarda Revolucionária transmitiu por rádio, mais uma vez, que nenhum navio tem permissão de passar. E para provar que não é blefe, eles atacaram o petroleiro Skylight. Está aqui nessas imagens que eu coloquei aqui do lado. O ataque ao petroleiro, uma bandeira de Palau, a 5 milhas do porto de Oman. 20 tripulantes, 4 ficaram feridos. Todos foram evacuados do petroleiro. Primeiro navio atacado no estreito, não é mais ameaça, eles já começaram a agir. Toda a movimentação suspeita, segundo a Bloomberg, navegação praticamente parada. Segundo outro jornal, o Maersk desviou para Cabo de Boa Esperança, o CMA-CGM suspendeu o canal de Suez, ou seja, tudo parado. Seguradoras cancelaram cobertura, dezenas de navios fazendo meia volta, satélites mostrando petroleiros empilhados na costa. 20% do petróleo mundial passa por ali todo dia. Se o bloqueio durar um dia, o barril pode dobrar de 66 para 120 dólares, de acordo com vários analistas aí econômicos. Se durar mais, pode chegar até mesmo 200. Cada litro de mercado, cada produto no mercado, cada passagem de avião no bolso de cada pessoa no planeta pode ser afetado com o que vai acontecer daqui para frente. O general Mohsen Rezai disse que o estreito está aberto até segunda ordem para navios comerciais, mas navios de guerra americanos são alvos legítimos, porém, eles atacaram esse petroleiro. Ninguém quer arriscar um petroleiro de bilhões para descobrir se é verdade ou não o que ele acabou de dizer, porque já foi atingido. E se outros tentarem, provavelmente também serão atingidos. Para quem acabou de chegar no canal, gente, inscreva-se no canal. Se você quer comentar aqui nesse vídeo, se inscreva no canal. Senta o dedo no sininho aí, tá? Clica no like. Fácil, não demora muito, é bem fácil. Acerta, põe o dedo no like, deixa o like nesse vídeo para que você receba. O YouTube entende alguns parâmetros. Depois você reclama que não recebe advertência. Like no vídeo ou dislike, um comentário, compartilhar. Assim o YouTube garante que você vai receber toda vez que eu abrir uma live aqui direto de Israel. Vamos trazer agora outras notícias do que está acontecendo agora no terreno, gente. Mais notícias, não para por aqui, é toda hora. Eu acho que eu poderia ficar aqui 24 horas falando com vocês sobre tudo o que está acontecendo, mas não tem como fazer isso, né? É muito tempo, não tem como fazer isso, mas as notícias não param. Isso aqui são os corpos das pessoas hoje em Beit Shemesh. Esse aqui é o momento do míssil que acertou esse local. Olha a explosão, um míssil gigantesco, estrago impressionante. Essas são as imagens que eu estou trazendo aqui para vocês, lá da cidade de Beit Shemesh. Esse é o perigo dos mísseis iranianos. Agora imagina se eles fossem e concluíssem a tarefa, o plano deles de ter 27, 50 mísseis iguais a esse. Isso aí é o Burj Khalifa lá em Dubai. Olha os mísseis passando do lado do Burj Khalifa, um prédio, um arranha-céu pegando fogo em Dubai. Isso aí seria o prédio da inteligência dos Emirados Árabes. Mas espera aí, vocês não estavam atacando somente bases americanas? O que tem a ver a inteligência dos Emirados Árabes? Tá aí, ó. Mais um ataque iraniano, né? Bahrein, aeroporto de Dubai. Enfim, várias imagens aqui eu coloquei dos ataques iranianos. O Irã realmente está atacando para todos os lados, está atacando todo mundo que ele vê na frente, todos os países, e agora eles ameaçam atacar Azerbaijão e a Armênia. Nas últimas horas, várias fontes relataram o desdobramento de aviões de combate dos Estados Unidos e de Israel nesses dois países vizinhos do norte do Irã. E se qualquer ação ou ataque for realizado a partir do território desses dois países, haverá uma resposta decisiva. Decisiva. Olha isso aí, gente. O que pode esperar que vem de lá? Olha só, outras notícias. Outras notícias, só um segundo. Até agora, nenhuma autoridade oficial do regime iraniano falou ao povo iraniano, tá? Por enquanto, as pessoas estão no escuro. O presidente do Irã anunciou que o Conselho Provisório de Liderança começou suas atividades. O povo, por meio da presença em mesquitas e nas ruas, cancelará os planos maliciosos do inimigo. Eu
Todo mundo espera que a única esperança, na verdade, é que o povo saia às ruas. Quanto mais rápido o povo sair às ruas, mais rápido esse regime vai cair. Se isso não acontecer, se esse povo não for às ruas, se o exército iraniano não se voltar contra a guarda revolucionária, essa guerra pode durar meses, não dias, ela pode durar meses. Porque se nada acontece dentro do regime, não tem como vencer essa guerra, gente. Não tem, não tem. Alguma coisa precisa acontecer dentro. Somente ataque aéreo não vai resolver a solução, não vai ter solução, não vai resolver esse problema. Ataque aéreo não vence guerra. Pode enfraquecer e deixar espaço para que outros cheguem e vençam essa guerra. Mas alguém precisa estar no terreno para isso. Não tem como vencer essa guerra se não for dessa forma. Para quem acha que ataque aéreo vai acabar com a guerra, não, não vai acabar com a guerra. Mais informações, trazendo aqui para vocês em tempo real. A milícia Rashad al-Shati anunciou que 4 de seus membros foram eliminados em um ataque também no Iraque. O presidente do Irã, Pezeshkian, declarou que as forças do Irã estão atacando com força as bases dos inimigos. O número de mortos em Beit Shemesh subiu para 9. Olha só, gente, 9 pessoas. 9 pessoas hoje pela manhã aqui em Israel. E os ataques em Teherã continuam. Essas imagens que eu estou botando aqui são atualizadas. Agora, uma advertência para todo mundo aqui do canal que está aqui em Israel. Vocês devem ter recebido uma mensagem agora. Prestem bem atenção nessa mensagem aqui. Para quem está em Israel, tá? Uma mensagem para quem está em Israel. É importantíssimo você saber o que está rolando agora aqui. Se você recebeu essa mensagem aqui, ó, dizendo que existe um erro no aplicativo de alarmes para você baixar um novo aplicativo, não clique nesse link. Isso aí é vírus, provavelmente iranianos, meus amigos, provavelmente iranianos. Não clicar nesses links de forma alguma, para quem está aqui em Israel. Mais notícias. O Mossad tem uma mensagem persa para os cidadãos do Irã. Muito obrigado e grande apreço pelos vídeos e fotos que vocês nos enviam. Continue até a queda do regime. Podemos conseguir isso mesmo quando a internet cai. Olha aí, gente. Ataques pesados a quartéis de segurança em Kerman, no Kurdistão iraniano. Uma fonte diz que durante a noite um voo de 4 bombardeiros B-2 Spirit voou sem escala dos Estados Unidos para o Irã para atacar alvos pertencentes ao regime. Isso aí é novo, hein? A gente não sabia até agora se os bombardeiros já estavam participando desse ataque, mas essa fonte que foi um jornal, na verdade, que acabou de divulgar isso, diz que os ataques sim ocorreram. Para quem acabou de chegar no vídeo, senta o dedo no like. Você chegou, já vai deixando o like para não deixar de fazer isso no final do vídeo. Acho que até aqui já valeu o seu like. Para quem perdeu o início dessa live, volta para o início da live e assiste ela desde o início para sair daqui sabendo tudo o que acontece no Oriente Médio em uma única live, tá? Eu tô fazendo live a cada hora, mais ou menos, cada 1h30, mais ou menos, esse é o intervalo, porque tem muita coisa para passar para vocês e muita coisa acontecendo a cada minuto. A gente teve uma rajada grande de mísseis em direção a Israel, e 9 pessoas, infelizmente, morreram. Esse prédio aí que está aparecendo no vídeo é em Abu Dhabi, é um prédio da inteligência dos Emirados Árabes, pegando fogo. Isso aqui são ataques da Força Aérea, atacando complexos militares no Irã. Vamos ver aqui mais coisas, mais coisas. Iranianos na Dinamarca colocaram uma coroa de flores perto da grande sinagoga com a inscrição "Obrigado". Olha que legal, gente. Olha que bacana. Vou mostrar aqui essa foto. Você mostra que tem tanto iraniano que esperava esse momento. Olha isso aí. Fantástico, fantástico. E ainda tem gente que apoia aí no Brasil, pessoas ignorantes, né, que apoiam esse regime assassino. Quem apoia regime assassino ou terrorista é igual, não tem nenhuma diferença entre eles.
Mais uma vez, um relatório de um outro jornal, dessa vez da Fox News, dizendo que a Arábia Saudita tem aprovado uma possível ação militar contra o regime do Irã e pode começar a participar das operações. O prédio que foi atingido ontem em Tel Aviv foi evacuado. Para quem perguntou, o prédio não dá mais para viver, ele foi evacuado. Mas essas imagens que estão circulando da cidade inteira destruída, gente, isso é fake, isso é AI. Eu já vi esse vídeo agora aqui, é AI. A cidade está normal, tá? Tem até bares abertos lá e cafeterias estão abertas em Tel Aviv também. Tem alguns lugares funcionando, gente nas ruas. Eu vou fazer uma imagem aqui também da cidade. Tá tudo funcionando, tudo normal, as pessoas andando, transitando normalmente, claro, com atenção e se mantendo próximo aos abrigos, né? Os lugares essenciais, por exemplo, que estão funcionando: supermercado, farmácia. Em Tel Aviv, sim, abriram cafeterias, abriram bares, enfim, lá é outra liga. Os caras abrem tudo lá mesmo, impressionante. Olha só, Ahmadinejad, lembra do Ahmadinejad? Vocês lembram desse cara? Ele foi eliminado. O primeiro presidente que ficou famoso por falar e por dizer que Israel deveria ser riscado do mapa, apagado do mapa. Foi confirmado também que ele foi eliminado. O rei da Jordânia se reuniu com a equipe de segurança nacional e a avaliação na Jordânia é que ele espera o pior das guardas revolucionárias nas próximas horas. Eles esperam provavelmente um ataque também contra a Jordânia. A Jordânia tem vários caças, vários bombardeiros americanos estacionados na Jordânia. O rei está sob pressão. A empresa dinamarquesa Maersk, de transporte marítimo, informou que suspensão de toda a navegação pelo canal de Suez e pelo estreito de Bab el-Mandeb no momento. Ou seja, prejuízo aí também para o Egito, que se não passa no estreito de Suez, prejuízo total para o Egito também. Vamos aqui para os comentários, enquanto isso eu leio as notícias ao mesmo tempo. Muito obrigado, Cris, pelo super stick. Aguinaldo, obrigado pelo super stick também. E Dom Davi, obrigado. Qual é a sua opinião sobre a invasão por terra? Será que teremos outro Afeganistão? Olha só, Dom Davi, não tem como invadir o Irã da forma como foi invadido o Afeganistão. E no final, tu viu o que aconteceu no Afeganistão, né? O Talibã tá lá. Não deu em absolutamente nada. Só que o Irã, a coisa é bem diferente. Você tem a metade ou mais da metade da população que apoia a queda do regime. Eu vejo isso de uma única forma: uma invasão por terra em Teherã. Em Teherã e não por todo o Irã. Em Teherã, especificamente em Teherã, que é a capital, para derrubar o que resta do regime e manter a ordem na capital. Talvez assim o resto do Irã caia. Fazendo dessa forma, e talvez esse seja o plano no final, porque a única forma de solucionar isso é dessa forma. É conquistando Teherã, e não precisa conquistar o Irã, conquista a capital. A cabeça já foi cortada, mas já colocaram outro no lugar, então você precisa entrar em Teherã de uma forma ou de outra. Eu não vejo uma saída se o povo não se levantar, né? Se o povo se levantar, ou se o exército iraniano se voltar contra a guarda revolucionária, aí sim a gente pode dizer que a guarda revolucionária caiu. Mas a gente precisa do exército, a gente precisa do povo iraniano nas ruas para poder fazer isso. E isso deve acontecer. Reza Pahlavi pediu para eles esperarem um pouco mais, e ele dará a ordem para que todos saiam às ruas. Ele vai receber a informação daqui ou dos Estados Unidos que agora é a hora, ele vai convocar todos a saírem às ruas para tomar o poder. É a única forma de vencer essa guerra, não existe outra opção. Boa tarde de Joinville, tudo bem, Alexandre? A continuidade dos ataques de Israel e Estados Unidos contra o Irã tem que ser para acabar com estes lançamentos de mísseis, concorda? O Irã é um país gigantesco. Deixa eu colocar aqui o mapa. A gente precisa se localizar também o tamanho do Irã, né? O Irã é enorme, é enorme, enorme. Vou falar aqui mais ou menos onde os ataques estão concentrados nesse momento. É a mesma história da Guerra dos 12 Dias. A gente não mudou muito aqui a história, tá? Continua igual. Deixa eu só colocar aqui o mapa direitinho. Só um segundo, gente. Vou botar aqui o mapa. Aí, ó.
Aqui é um mapa, vamos botar aqui. Acho que vocês conseguem ver o mouse. Aqui a gente tem o Irã. O Irã é gigantesco. Espera aí, só um segundo. Deixa eu fazer aqui com aquele marcador. Deixa eu só ativar o marcador um segundo aqui para a gente poder conversar sobre o Irã. Me pedir o mapa. Vamos lá para o mapa para poder explicar para vocês o problema do Irã. Que não é um problema tão simples, de solução simples. Aqui o marcador. Pronto. Vamos lá. Olha só. Irã. Tudo isso aqui é o Irã, né? Tudo isso aqui, ó, é enorme, tá? E vai mais aqui para baixo também, porque não cabe na tela. Tudo isso aqui é o Irã. Deixa eu colocar aqui. Pra quem não conhece, o Irã é gigante. Olha o tamanho disso. O Irã agora tá ameaçando atacar o Azerbaijão, aqui, ó, aqui em cima, e a Armênia, aqui em cima. Já atacou o Kuwait, já atacou o Bahrein e o Catar, que também está aqui. O Bahrein é uma ilha muito pequena. Emirados Árabes e atacou também Oman, que está aqui. Tudo isso foi atacado agora. A Jordânia também foi atacada nessa região. A Arábia Saudita, Riad, aqui, ó, também foi atacado. O Irã atacou todos esses países e agora ameaçou atacar esses dois aqui em cima. Os ataques de Israel nesse momento se concentram nessa região, de Teherã até aqui. Os ataques se concentram aqui. Toda essa outra área aqui, ó, segundo os relatos, e até mesmo na Guerra dos 12 Dias, está intocável, tá? Ninguém chegou ainda aqui nessa região, e aqui existe complexo gigantesco de mísseis. A região do Irã é extremamente montanhosa, é uma fortaleza, na verdade. O Irã é uma fortaleza de montanhas. Olha isso aqui. Isso aqui tudo é montanha, gente. Isso não é fácil de entrar por terra, não. Soldado não dá para entrar pelo Irã. Olha essa cadeia de montanhas aqui, na divisa ali entre Irã e Síria. Você vê que tem deserto aqui, né? Síria e Iraque. Olha só, deserto. E quando chega na parte do Irã, você já começa aqui a região, é tudo montanhoso, quase os desertos de pedra, na verdade. E Teherã se encontra aqui. Então, para mim, seria mais fácil atacar Teherã, conquistar Teherã, e assim tentar fazer com que o resto do Irã se levante para derrubar o regime. É a única forma de vencer essa guerra. Não existe outra forma. Enquanto estão sendo atacados, provavelmente aqui nessa outra região, eles devem estar construindo aí mais mísseis, mais caminhões, vai saber o que mais estão fazendo dentro dessas montanhas, milhares de montanhas que ninguém tem acesso a essas montanhas. É muito, muito mais complexo do que todo mundo imagina. O Estreito de Hormuz está aqui embaixo, fechado. Isso aqui é a entrada para o Mar Vermelho, também ameaçado pelos Houthis, a companhia lá da Europa que cancelou a passagem no Estreito de Suez. O estreito fica aqui, ó, que vai para o Mediterrâneo, ou seja, não tem entrada no Mar Vermelho, não consegue levar produtos para a Europa e nem para a América do Sul ou América do Norte. E todo o petróleo que se encontra aqui dentro não vai conseguir sair. E aqueles navios que estão vindo para cá para poder reabastecer não conseguem entrar. Ou seja, está tudo congelado, gente, tudo congelado nessa região. É bem mais complexo do que a gente imagina, pode ter certeza disso. Uma guerra bem complicada. E o que diferencia essa guerra do Iraque é que lá tinha o Saddam Hussein, que todo mundo odiava o cara, né? Todo mundo odiava o cara, foi fácil derrubar. No Afeganistão não foi muito diferente. Só que a diferença agora, como o Gaddafi também não foi diferente, a diferença agora é que existe aí quase a metade da população que é xiita. O outro lado também é xiita, só que é contra o regime. E o outro lado, que também é xiita, apoia o regime, e você tem a religião por trás, né? O fanatismo religioso desses caras é pior do que o fanatismo religioso dos sunitas. Em alguns pontos chega a ser bem pior, apesar que o Estado Islâmico é sunita. Então é muito mais complexo do que a gente imagina. Quando a OTAN vai entender que tem que entrar na guerra, perguntou o Paulo, quando algum ativo ou operativo, ou algum país da OTAN for atingido, igual a Turquia ou Chipre, como eles tentaram hoje mais cedo. Não acho que o norte precisa de muita atenção. O norte, com certeza absoluta. Eu botaria meu olho, na verdade, direto, Abraão, no sul de Israel. O Egito está fora da equação até agora. Ninguém fala mais no Egito.
Você parou para pensar que ninguém está falando no Egito? Silêncio total e absoluto. E o Egito montou uma armada gigantesca, milhares de soldados no deserto do Sinai. Tua opinião, por que não atacam a Turquia? Tem base americana. Olha só, Cristina, a Turquia, segundo relatos, logo no início ali da guerra, foi atacado. Atacaram bases da Turquia, bases americanas na Turquia. A pergunta aqui é, será que a OTAN quer entrar nessa guerra? Porque essa notícia apareceu e desapareceu tão rápido quanto ela apareceu. Parece que alguém estava preocupado em apagar essa informação rapidamente, pois foi divulgado logo no início que uma base americana na Turquia teria sido atacada. Talvez a OTAN não queira comprar essa guerra, não queira entrar nessa guerra e simplesmente apagou com essa notícia. Gente, que acabou de chegar 14 mil pessoas nessa live e só 6 mil likes. Isso é injusto. Vai lá, deixa seu like pro amigo aqui, deixa seu like nesse vídeo, isso ajuda demais o YouTube a entender que esse vídeo é relevante. Senta o dedo no like, não leva nem um segundo. Isso ajuda demais a gente que faz esse tipo de trabalho de informação e eu principalmente aqui, a cada hora, estou trazendo informações direto do Oriente Médio para vocês. Só vou levar a sério esse conflito depois de 12 dias, escreveu Kermet. Até 12 dias, vamos ver o que resta, né, o que vai sobrar do Irã. Eu acho que o Trump não tem todo o tempo do mundo para essa guerra e nem está disposto a levar os Estados Unidos para mais um lamaçal, né, uma guerra sem fim, porque isso pode, sim, virar uma guerra sem fim. Lembra que a guerra Irã-Iraque durou ali entre 7 a 8 anos. 7 a 8 anos. Será que pode ser diferente dessa vez? O Irã é gigante, eles têm um arsenal gigantesco e uma capacidade de manter esse arsenal funcionando por muito tempo. E se a China, aquele trem que é ligado ao Irã, tem um trem agora que liga a China ao Irã, quem pode afirmar que a China não está fornecendo neste exato momento mais equipamentos militares para o Irã? Né? Quem pode garantir que isso não está acontecendo agora? Já que existe um trem que leva direto isso para o Irã. Não tem como saber. Ou seja, pode virar a próxima guerra Rússia-Ucrânia. A gente pode estar vendo aí isso começar agora, uma guerra que vai durar por muito tempo. Eu espero que não. Todos nós aqui esperamos que isso não seja verdade. Obrigado, Ayrton. Escreveu Game Over, um super stick. Muito obrigado. Meus amigos, essa é a live de agora. Eu volto daqui a uma hora e pouquinho, para mais uma live com mais informações direto de Israel, direto da fonte, direto de onde tudo acontece. Senta o dedo no like, se inscreva no canal e até a próxima live.